Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª Subseção, que abrange as cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São Simão e Serrana. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Hoje falaremos sobre prerrogativas com o coordenador da Comissão de Prerrogativas da OAB 12ª Subseção, Dr. Alexandre Colucci. Dr. Alexandre, seja muito bem-vindo a este programa. Bom, boa tarde, doutora Marília. Gostaria de agradecer a 12ª Subseção pelo convite e espero poder elucidar alguns temas aí tão importantes para a nossa classe. Dr. Alexandre, o que são prerrogativas? Bom, a palavra prerrogativa, né, muitos advogados, as pessoas de fora que não entendem muito o que vem a ser essa palavra, eles acham que são privilégios, e não são privilégios, né? São garantias, são direitos que os advogados, que a nossa classe tem, para que nós possamos exercer a nossa profissão com garantias, com liberdade, com igualdade, para que nós podemos atuar junto do Estado. E nossa lei, hoje que nos fundamenta a nossa prerrogativa, é a Lei 8.906 de 1994, onde estão elencados aí os nossos direitos, nossos deveres e as nossas prerrogativas. Então, é nesse artigo exatamente onde se encontram esses direitos que os advogados têm, que são chamados prerrogativas. Isso, nessa lei 8, nosso estatuto, mais precisamente dizendo, é o Estatuto Federal, nossa lei federal, e lá se encontram delimitados todos os direitos, todos os deveres, o que são prerrogativas, quais as prerrogativas. Então, sempre que o advogado tiver alguma dúvida, ele estiver precisando numa delegacia, numa audiência, de repente ele pode socorrer do estatuto, que lá vai estar tudo elencado, tudo certinho, para que ele possa ter conhecimento. Conversávamos há pouco que não são só direitos, né? São deveres também, os elencados nessa... Tem alguns deveres, né? Porque o advogado ele não tem só direito, ele tem que cumprir também os deveres, a ética e outras coisas mais, né? Alexandre, quais são as prerrogativas que o senhor considera as mais importantes, as principais para a advocacia? Essas prerrogativas, elas estão elencadas no artigo 7º da nossa lei, né? Então, alguns exemplos, por exemplo, no caso, o advogado que está acompanhando o inquérito policial na delegacia, ele pode verificar o inquérito sem ter procuração, ele não há necessidade de estar examinando o inquérito com procuração, ele pode adentrar em qualquer recinto, audiência, tribunal, sem prévio aviso, sem horário, né? Tem outros mais que eu posso falar também. Fala despachar com o juiz independente de horário, adentrar na delegacia também independente de horário, mas sempre com respeito, né? A gente sempre pede para que o advogado tenha respeito, tanto em audiência como em delegacia, em qualquer repartição pública, né? Para que ele possa ter o respeito do outro lado. E despachar apenas com juízes ou com qualquer agente público, como por exemplo um procurador, um defensor ou com quem quer que seja, ele pode falar com essas pessoas em qualquer momento ou tem que ter um horário determinado? Sim, nós temos um artigo lá que eu agora não me lembro, acho que é o inciso 17 ou 18 desse estatuto, que diz que nós possamos adentrar em qualquer repartição sem prévio aviso, mas desde que a gente aguarde o momento certo de estar podendo falar, né? Porque às vezes tem outras pessoas lá na frente, então tendo uma organização, a gente pode entrar em qualquer repartição e poder se examinar e poder conversar com a autoridade, com o procurador. Tem muitos casos no INSS, né, que a gente tem acompanhado aí muitos problemas, então não é só no fórum, né. Nesse contexto de agentes públicos, são só eles que cometem infração contra as nossas prerrogativas ou não? Não, exatamente não. Não são só autoridades, agentes públicos, qualquer pessoa que pode estar violando a prerrogativa do advogado também. Não são só agentes públicos. E como é que funciona a Comissão de Prerrogativas da OAB 12ª Subseção? Bom, a nossa comissão ela é formada por 3 coordenadores, né? No caso eu, o Dr. Júlio e o Dr. Marcelo Stocco. Temos mais 11 relatores, 11 advogados que trabalham conjuntamente com a gente. Temos também as 2 meninas, a Tatiana e a Roseli, que sem as duas a nossa comissão também praticamente não estaria atuando, né? Porque elas nos ajudam muito. E o advogado, quando ele sofre a violação de prerrogativa, ele deve formalizar e protocolar esse pedido na comissão, na nossa secretaria, na 12ª Subseção, na Casa da Advocacia, que as meninas irão atuar esse requerimento, virá esse processo para um dos coordenadores, para um exame superficial, e será nomeado um relator. Esse relator vai atuar no processo até o final, até as considerações finais. E depois esse pedido, dependendo do que for o pedido do advogado,
Se for um pedido de desagravo, vai ser encaminhado para o Conselho Regional. Se for um pedido apenas de ofício, a corregedoria, a própria OAB, a própria comissão pode encaminhar esse ofício. Em casos mais graves e que necessita da presença de um dos representantes da comissão no local, por exemplo, como que acontece esse atendimento? Isso é uma coisa muito importante, a gente deixar frisado aqui. A comissão tem um telefone, né, fixo na secretaria, que é o 39952223, e temos um celular, 24 horas, atende final de semana, feriado, que é o 91030531, se não me falha a memória. E esse telefone, sempre que o advogado tiver algum problema, no fórum, em delegacia ou fora dessas repartições públicas, é só ele ligar para o celular que um dos relatores, os advogados, estarão atendendo e estarão dando pronto atendimento para o colega no momento que ele precisar. Então é um plantão que é feito pela comissão, pelos seus relatores, e atende o advogado ou advogada 24 horas por dia. 24 horas, qualquer horário. Alexandre, esses plantonistas, eles vão até o local atender o colega? Como que funciona? Sim, dependendo da gravidade do caso, o plantonista ele tem a obrigação de ir até o local dos fatos para atender o colega que está precisando. Um exemplo, o advogado está na delegacia, está tentando ver o inquérito policial e um policial civil não deixa ele entrar, não deixa ele ter acesso ao inquérito. Aí chega o delegado também não deixa ele examinar o inquérito. Então ele precisa de algum membro da prerrogativa lá para poder conversar com o delegado, para explicar, para restabelecer essa prerrogativa, para que ele possa ter acesso ao inquérito, né? Quando o plantonista ou o relator da comissão comparece ao local, num caso grave ou considerado grave, qual é a reação da autoridade? Eles permitem que o advogado ou advogada tenham, então, acesso, como você citou no exemplo, ao inquérito? Tem sim, a nossa comissão aqui ela é muito bem reconhecida aqui em Ribeirão Preto e nas demais comarcas, porque é uma comissão muito firme. A gente está prontamente a dar o atendimento para o colega e a autoridade, a gente conversa com muito respeito, expõe os nossos objetivos, colocamos os nossos direitos e exigimos o nosso respeito. Então a autoridade acaba se cedendo e acaba concedendo aquilo que o advogado vinha pleiteando e até o momento não havia conseguido. Mas sempre com respeito, eu friso muito isso, que sempre com respeito, porque se a gente chegar lá nervoso também, como está o advogado, como está a autoridade, nós não vamos conseguir nada. Então sempre com respeito a gente consegue chegar até no finalmente e conceder, restabelecer a prerrogativa do colega. Sim, em último caso, doutor Alexandre, essa autoridade ou esse particular que infringiu essas prerrogativas não ceder ao direito do colega, o que a comissão faz nesse caso? Acontecendo alguma, nesse sentido que a autoridade ela mantém a sua posição e não autoriza o advogado a ouvir um inquérito ou qualquer outro tipo, nós não vamos levar à frente isso, é levado à representação do processo e nós vamos oficiar ao órgão superior. Se for um juiz, vai para a Corregedoria do Tribunal de Justiça, se for um delegado, vai para a Corregedoria da Polícia e assim por diante, né? É importante frisar, né, doutor Alexandre, que esse celular de prerrogativas, ele é para plantão exclusivo para este fim, né? Isso. Não é para tirar dúvidas sobre processos e etc. É isso? Exatamente. Nós temos muitos casos que às vezes os colegas ligam para tirar dúvidas. A gente acaba respondendo, né? Porque a questão é de ajudar, mas é estritamente para a prerrogativa. Quando um colega que é inscrito aqui em Ribeirão Preto sofre uma ofensa às suas prerrogativas em outra comarca, como ele deve proceder? Isso também tem acontecido várias vezes aqui na 12ª, mas o que o advogado tem que fazer é o seguinte: fora aqui de Ribeirão Preto, Santa Rosa, São Simão, Serrana, Cravinhos e Jardinópolis, o advogado tem que procurar a comissão de prerrogativas daquela comarca, daquela subseção onde ele teve a violação de prerrogativa. Se não houver uma comissão de prerrogativas, ele tem que procurar diretamente o presidente da OAB, porque nós não podemos infringir a nossa competência territorial. Nossa competência só vai até onde estão essas 5 cidades, essas 5 comarcas aqui que compõem a 12ª, senão a gente vai estar entrando em território de outra subseção. Então ele tem que procurar a comissão dessa cidade, dessa comarca, ou o presidente da OAB. O presidente da OAB daquela comarca. Daquela comarca. Quais são os procedimentos de defesa previstos aí pela comissão, doutor Alexandre? O nosso procedimento da comissão ela tem o requerimento, né, que é a formalização da representação da violação de prerrogativa, que tem que ser protocolada na nossa comissão.
Nós temos o acompanhamento, que o acompanhamento nada mais é que quando existe uma violação, o advogado pede, através de um formulário, através de requerimento, que o advogado ou o relator da comissão acompanhe aquele caso até o final. Esse é um caso de acompanhamento. Caso de assistência, ele pede para que o advogado ingresse como assistente num processo que já tem o seu início, o seu meio, o processo já está no finalmente, o advogado tem que entrar da prerrogativa para acompanhar quando existe uma eventual ameaça de violação de prerrogativa. Então ele entra como um assistente nesse processo para acompanhar, para ver se vai cessar essa violação de prerrogativa. E o último que nós entendemos ser o mais importante é o desagravo público, que nada mais é que uma forma de combater a violência que o advogado sofreu por abuso de poder, por arbitrariedade, e também tem que ser pedido no nosso requerimento inicial, que nós não podemos conceder o desagravo se não houver um expresso pedido do advogado. O que você acha sobre o projeto de lei que tramita para tornar crime as ofensas às nossas prerrogativas? Doutora Marília, esse projeto de lei ele foi muito bem-vindo, né? Porque anteriormente a ele nós não tínhamos uma forma de punir assim efetivamente a autoridade ou a parte que viola as nossas prerrogativas, né? Com esse projeto de lei agora vai haver a penalização à pessoa que violar as prerrogativas, né, do advogado. E esse projeto já passou pela Câmara de Deputados, foi aprovado, agora ele está no plenário do Senado. Eu acredito que vai ser aprovado também e logo nós vamos estar em pleno vigor com essa lei aí. E a autoridade vai sofrer sim, ela vai ter uma pena aí também, eu estou me recordando aqui, de 6 meses a 2 anos de detenção, mais multa. E se dessa violação resultar algum prejuízo para o cliente, aumenta de 1/6 até a metade. Então vai ficar, as autoridades eles estão até meio receosos, tem muitos conselhos da magistratura estão contra essa votação. Vamos aguardar aí para ver o que vai surgir aí de positivo. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Neste segundo bloco, voltaremos a falar com o Dr. Alexandre Colucci, que é coordenador da Comissão de Prerrogativas da OAB 12ª Subseção. Dr. Alexandre, o que é a Coordenadoria Regional? A Coordenadoria Regional nada mais é como se fosse uma comissão que estivesse atuando fora aqui da nossa subseção. Alguma violação de prerrogativa que tenha numa outra comarca que não exista a comissão, o advogado pode pedir o auxílio à coordenadoria. A coordenadoria vai estar prestando o serviço, vai estar enviando um advogado, vai estar atuando no processo. E cabe também a gente frisar aqui que o coordenador responsável é o Dr. Júlio Mocin, né, que está à frente da coordenadoria, que também é nosso coordenador aqui. E também tem relevantes serviços aí também à frente aí da coordenadoria. Então, citando aquele exemplo do bloco anterior, se o colega é inscrito aqui ou não e sofre a infração às suas prerrogativas em outra comarca e não consegue contato com a comissão de prerrogativas de lá, nem com o presidente daquela subseção, aí sim ele poderia acionar essa coordenadoria regional, é isso? Isso. E aí ele teria o seu pedido acatado aqui por essa coordenadoria. Ele pode enviar diretamente o pedido de providências para a coordenadoria. Qual que é a abrangência territorial dessa coordenadoria? Olha, Franca, Igarapava, Ituverava, Batatais, Pedregulho, Cajuru, mais algumas outras cidades que eu me lembro, assim, onde tem mais casos que a gente tem acompanhado aí, que eu tenho conversado com o Júlio, mais essas cidades. E o que é o Conselho Regional? O Conselho Regional, ele nada mais é que o conselho que é um grupo de conselheiros que vão julgar o desagravo público. Aqui na nossa 12ª subseção foi instalado há menos de um ano esse conselho da 6ª região, que é o Dr. Agnaldo Alves Bife, o presidente, do qual eu sou um dos conselheiros. Nós temos mais 20 conselheiros nomeados. E sempre que a nossa comissão da 12ª finaliza o processo aqui em Ribeirão pela concessão do desagravo,
Esse processo, anteriormente à vinda do Conselho, ele teria que ser encaminhado à Seccional São Paulo, para o presidente lá, Dr. Ricardo Toledo, desse o seu voto com os conselheiros de concessão ou não do desagravo. E como estava muito abarrotado de processo seccional, foi muito bem-vindo a vinda desse conselho para cá, porque houve essa mudança. Então, com essa mudança, os processos vão ser julgados aqui, por esse conselho junto do presidente. Então, torna mais célere o procedimento. Está mais perto, sai de uma comissão, já entra e o conselho já é aqui. E nós, aproveitando a oportunidade, nós vamos ter uma sessão agora dia 24 de abril, a primeira sessão de julgamento aqui também na 12ª subseção. Alexandre, qual é a competência territorial deste Conselho Regional? Então, o Conselho praticamente são as mesmas comarcas aí da coordenadoria, né? Garapava, Ituverava e outras mais. Tendo o problema lá, tem o voto a subseção opina pelo desagravo, vem para o Conselho para marcar a sessão para ver o julgamento do pedido ou não do deferimento desse desagravo público. E falando nesse famoso desagravo, o que ele é? Não, o desagravo é uma forma de combater, né, a violência aí que o advogado sofre nas suas prerrogativas, e ele se demonstra como uma sessão solene, pública, né, onde estarão o advogado que sofreu a violência prerrogativa, o presidente do Conselho Regional, a autoridade é convidada, a autoridade coatora é convidada a comparecer, mas muitas vezes eles nunca vão, né? E é aberto ao público. E nessa sessão é feito toda a explanação do que aconteceu com o colega, o que foi feito, é chamado o conselheiro que deu o voto, é feita uma oração é como se o colega se sentisse abraçado pela classe, né? O desagravo. E acontecendo o desagravo, depois a gente manda um ofício para o CNJ, para a corregedoria do tribunal, né? Explicando que aquela autoridade violou a prerrogativa e foi feito esse desagravo, né? Então não é só o ato, né? Existe uma consequência para a autoridade, Isso. Que é o envio de um ofício para a corregedoria comunicando o que aconteceu. Os fatos. E assim que essa lei for entrar em vigor, né, da lei da nossa criminalização, também vai ser um caso do desagravo. Também a autoridade vai sofrer essa sanção da criminalização. E o desagravo, ele pode ser feito em qualquer local? Basicamente, a gente faz o desagravo aqui na comarca onde a autoridade violou a prerrogativa. Mas muitas vezes eu já acompanhei desagravos acontecerem no fórum, onde aconteceu lá no gabinete do juiz, a OAB fez no fórum. E quem determina o local a ser feito? Pode ser a pedido do ofendido, do advogado e do presidente. Vai por um aval do presidente do Conselho Regional. Ele determinando pode ser feito. Aí só avisa o diretor do fórum, no caso, fala, olha, vai acontecer um desagravo tal dia, por causa disso, faz naquele átrio ali do fórum. Não pode atrapalhar as audiências, outras coisas que está se realizando no fórum, né? Como é a instrução de um processo de desagravo? Olha, o pedido de desagravo ele se inicia com o requerimento na nossa comissão, com o pedido expresso. As meninas autuam o processo da nossa secretaria. É dado visto ao coordenador, após nós nomeamos um relator, é intimado a autoridade ou a pessoa que violou a prerrogativa a apresentar uma defesa no prazo de 15 dias. Vindo a defesa se inicia o contraditório, é igual nos processos, né? Aí fala o autor, fala o advogado do autor, depois se tiver que fazer alguma diligência vai ser feita, audiência, se for necessário ouvir alguma testemunha de ambas as partes, chega-se no relatório final, onde o relator que está acompanhando o processo, ele vai opinar pela concessão ou não do desagravo, pelo seu convencimento. Se ele entender que houve a violação, ficou provado, ele vai votar pela concessão. E nós, coordenadores, também vamos acompanhar o voto dele. Após isso, é encaminhado o processo para o Conselho Regional. O Conselho Regional marca uma data para ser feita a sessão de julgamento desse processo, onde os 20 conselheiros vão estar junto do presidente. Tem um relator que vai estar analisando o processo, verificando se tem alguma diligência que ficou vaga, se tiver algum problema, esse processo pode voltar para a comissão para ser instruído novamente. Ele estando completo, tudo certinho, é marcada a sessão, é votado
Se todos os conselheiros votarem a favor, vai ser concedido desagravo, aí é só marcar a data, o horário, o local, vão ser oficiados tanto a autoridade quanto o advogado que sofreu a prerrogativa, e é só aguardar a sessão solene se realizar, né? E os coautores respondem ao processo normalmente? A maioria responde, sim. Contratam até advogados para fazer suas defesas, mas eles defendem sim. A maioria dos casos, sim. Os procedimentos dos desagravos são sempre iguais ou existe alguma forma mais célere? Não, existe sim. Se a ofensa, a violação de prerrogativas, não só atingir o colega ou advogado, mas atingir toda uma classe, ele pode ser dado liminarmente, de ofício. Então não há necessidade dessa instrução, como eu havia explicado, de colher provas. Ele já vai expedido direto para o Conselho Regional de Prerrogativas e já marca a sessão. Ele é bem mais rápido, mas desde que a ofensa atinja a coletividade. Não só a ofensa atinja só o advogado ou X, ele atinja toda a classe. Aí é concedido de forma liminar. Alexandre, qual é a conduta do advogado ou da advogada que ele deve ter para a defesa das suas próprias prerrogativas? Olha, doutora Marília, o advogado, primeiramente, ele tem que exigir o respeito. A gente sempre frisa isso, porque não adianta só ligar para a prerrogativa. Acontece negócio, liga para a comissão. O advogado tem que saber se posicionar. Então, se ele está numa audiência, está tratando o juiz com respeito, está ouvindo uma testemunha, o juiz indefere uma pergunta, o juiz é ríspido, pô, levanta e fala, excelência, eu exijo respeito. Então, está tendo o senhor com respeito, eu quero o respeito também. Se todos os advogados se comportassem desse jeito, nós vamos ter pequenos casos de prerrogativa, mas a maioria deles, na hora que acontece um caso, eles se acomodam, se curvam diante de um extremo, uma voz alta de uma autoridade, eles já abaixam a cabeça. O advogado não pode abaixar a cabeça nunca. Eu digo que o advogado tem que ser um eterno inconformado. Não é que ele tem que partir para a briga, não é isso que a gente está falando, mas ele tem que exigir o respeito, ele tem que fazer valer os seus direitos. Se, a partir do momento que ele se impõe com respeito, continua essa violação de prerrogativa, aí ele se faz dá o contato da nossa comissão, que nós vamos lá. Mas dar o primeiro passo é exigir esse respeito. Quer dizer, eu tenho respeito por você, você então tenha respeito por mim. Né? Mas também não é possível que a pessoa, ou que o advogado, que o colega chegue exigindo e maltratando, né? Ou o funcionário que está ali atrás do balcão, ou o juiz, ou qualquer outra autoridade, e queira também ser respeitado. Então tem que ter o respeito para receber o respeito. Isso. É o que diz o nosso artigo 6º dessa Lei 8.906 de 94, que é a nossa lei federal. Ela diz lá no artigo 6º, que não existe hierarquia entre membros do Ministério Público, magistrado e os advogados, todos devendo se tratarem com mútuo respeito, né? Então é isso que a gente sempre pede, respeito. Se você tratou com respeito, não teve o respeito, aí você vai exigir isso de forma mais ríspida, mas sempre mantendo a classe, sempre mantendo o respeito. A comissão tem feito algum trabalho para divulgação das prerrogativas dos advogados? Sim, doutora Marília, a nossa comissão junto aí do Dr. Domingos, presidente aí da nossa subseção, nós temos atuado muito firmemente aí na campanha de defesa das prerrogativas, fizemos várias palestras, sempre estamos conversando com os advogados e agora está no forno aí, está para sair uma cartilha de prerrogativa aqui da 12ª, está nos finalmente aí já para. E aí nessa cartilha vai ter todo o procedimento. Desde quando acontece a violação, o que o advogado tem que fazer, como ele tem que se portar, modelos até de requerimento, tudo para o advogado possa se sentir seguro na hora que tem as suas prerrogativas violadas. Também o advogado tem que saber das suas próprias prerrogativas, né? Ele tem que pelo menos ter conhecimento dos seus direitos, né, pela lei, antes dele estar exigindo qualquer defesa, ele tem que ter pleno conhecimento para que ele possa atuar com confiança e com segurança, né? Defendendo a sua prerrogativa, defende a de todos, né? Doutor Alexandre, os procedimentos da prerrogativa são sigilosos? Sim, são todos sigilosos porque envolvem as partes, né, autoridades e outras pessoas, e é um procedimento que fica dentro da comissão, é só os coordenadores, relatores e a parte ofendida, né? Eles não têm acesso a nenhuma de outras partes, é só quem atua mesmo no processo. Doutor Alexandre, eu queria agradecer a sua participação nesse programa. Eu que agradeço, doutora Marília, a oportunidade, agradeço a 12ª subseção
E a nossa comissão está à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer advogado que precise, necessite, nós vamos estar à disposição e a ponto para atendê-los a qualquer lugar, qualquer hora, bastando entrar em contato. Este foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, que teve apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Nos vemos no próximo programa. Até lá!